Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa aula de número 3 e para mim é um prazer muito grande estar aqui com cada um dos irmãos, cada irmã, cada irmão. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui dividindo com os irmãos um pouquinho da Palavra de Deus e nós aprendemos juntos. E este trimestre está incrível, estamos mergulhando na vida do apóstolo Paulo. Na lição de número 1 nós falamos sobre como era a cultura, o pano de fundo religioso e a cultura daquela época, né? Que ambiente que o apóstolo Paulo estava vivendo, qual é o ambiente que a igreja estava vivendo. Na lição de número 2 nós falamos sobre a igreja perseguida, como Paulo era antes de ter convertido a Cristo. Ele era blasfemo, ele era um perseguidor ferrenho da igreja de Jesus Cristo. E hoje, na lição de número 3, nós vamos falar sobre a chamada de Paulo, sobre o encontro que ele teve com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos aprender bastante. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora de Escola Bíblica Dominical e também sou superintendente da EBD. E para mim é um prazer muito grande. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para os nossos irmãos que estão aqui todas as semanas, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, pelo comentário, por curtirem as minhas aulas, pelo envolvimento com as minhas aulas. E tudo isso tem feito com que o meu canal chegue ao alcance de outras pessoas. E também eu quero agradecer já a todos os irmãos que compraram, o meu material. Se você quiser receber esta aula minha, esse comentário meu aqui de hoje, eu vou deixar aqui o número do Pix, a forma que você faz para receber esse comentário, ou então você ainda pode receber todo este comentário durante todo este trimestre. Então, hoje na lição de número 3, nós vamos falar sobre a conversão de Saulo de Tarso. Está em Atos capítulo 9, versículo 1 a 9. Nós sabemos que o capítulo 9, o capítulo 22 e o capítulo 26 fala do apóstolo Paulo sobre a sua conversão, quem ele era, da sua família, do seu passado. Enfim, se você quiser conhecer muito mais do apóstolo Paulo, então leia bem o capítulo 9, o capítulo 22 e o capítulo 26 do livro de Atos, que você irá aprender bastante a respeito do apóstolo Paulo. Paulo ele tinha uma convicção de que ele estava no caminho certo. Nós aprendemos que tudo que ele fez foi por zelo à religião, pelo zelo que ele tinha com a lei de Deus. Paulo imaginava, no seu entender, que se ele agisse daquela forma, perseguindo a igreja, torturando os cristãos daquele tempo, ele estava agradando a Deus em seus feitos. Seguir aquele caminho, entre aspas, ele estaria mantendo a pureza da lei. Paulo ele superava no judaísmo a maioria dos da sua idade. Então ele tinha 30 anos, então todos aqueles que tinham 30 anos, eram contemporâneos com ele naquela idade, ele os superava no judaísmo. E ele era extremamente zeloso da lei. Imagina, um religioso irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Ele era irrepreensível. Assim ele se considerava. Ele escreveu à igreja que estava em Filipos. Ele não estava apenas satisfeito com o que fizera com os cristãos em Jerusalém, ou em Samaria, ou na Judéia. Ele queria muito mais. Ele ainda respirava ameaças contra os cristãos. Então ele pediu cartas ao sumo sacerdote Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, E ele então não estava satisfeito com aquelas coisas. Ele ainda respirava ameaças contra os cristãos. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, te aconselho que assista para você acompanhar o raciocínio da vida de Paulo. Então ele pediu cartas ao sumo sacerdote Caifás, porque ele era o sumo sacerdote daquela época.
Então ele pede cartas que lhe davam autorização para ir nas sinagogas em Damasco. O sumo sacerdote, ele tinha esse poder, né, nas igrejas, nas sinagogas que estavam dispersas, né, em outros lugares, que foram construídas em outros lugares. Então, quando nós lemos o texto, nós vemos sim que eles tinham poder para isso. E olha bem, Saulo percorreu em torno de 240 quilômetros para chegar em Damasco. Esta era a distância entre Jerusalém e Damasco. Por essa distância, nós podemos imaginar qual era o ódio e o desejo de exterminar os cristãos daquela época. Então, ele faz este trajeto longo. Nós não sabemos ao certo se a pé ou a cavalo. A pé demoraria em torno de 6 dias para ele chegar, e se fosse a cavalo, um pouco menos do que 6 dias. Então, tudo isso para extraditar os cristãos e apresentá-los para serem julgados pelo Sinédrio judaico. Isso era o desejo do apóstolo Paulo. Na verdade, ele odiava aqueles cristãos e ele não importava com a tortura, né? Ele tinha prazer em torturar, em matar crianças, mulheres e homens e velhos, não importa quem fosse, contando que eles fossem mortos, que eles voltassem à lei judaica. Foi um dos acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, foi a conversão de Saulo. Foi uma das conversões mais impactantes, porque houve realmente uma mudança de vida. Um dos defensores mais célebres da doutrina de Cristo. Saulo, na sua conversão, através de uma experiência impactante e sobrenatural, ele mudou de atitude. Nós podemos contar a história de Paulo antes deste encontro e depois deste encontro. A vida dele fez uma mudança mais ou menos de 360 graus. Cristo tomou a iniciativa por um lado, mas por outro lado, Saulo respondeu com arrependimento. Cristo toma a iniciativa, mas Paulo tem uma resposta positiva e responde com arrependimento. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos falar sobre a conversão, sobre arrependimento e as 3 faculdades mudadas na nossa conversão. No tópico 1, nós vamos falar a conversão de Saulo. Como se deu a conversão de Saulo? O que nós sabemos que é um ato da graça de Deus. Perto de Damasco, a distância nós não sabemos ao certo que ele estava de Damasco, se 1 quilômetro, 2 quilômetros. O fato é que ele não tinha entrado ainda em Damasco. Subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu que o impediu de ver quem falava com ele. Mas pela intensidade da luz, Saulo sabia ser algo sobrenatural. Por que ele sabia? Porque os judeus já tinham experiências de anjos falarem, de anjos aparecerem. Afinal de contas, eles criam em toda a lei. Então, quando aquela luz o cercou, ele caiu em terra. E nós podemos observar que Jesus não mandou que ele colocasse de pé para falar com ele naquele momento. Então, quando se prostra, prostrar é sinal de temor e reverência. A mesma atitude de todos os que falaram com Deus no passado. Jesus, devido à dureza do coração dele, sacudiu a sua estrutura física. Saulo, ele tinha sim de ser impactado. Não podia ser uma chamada como a chamada de Pedro, como a chamada de João, de Tiago, de Bartolomeu. Não podia. Jesus precisava, né, sacudir a estrutura física dele e também a sua estrutura psicológica e espiritual. Deixou por 3 dias sem visão. Só abrir um parêntese aqui, quando nós lemos na história, quando Deus
queria que uma pessoa não fizesse aquilo que ela estava com intento de fazer, elas ficavam cegas. Nós vimos no caso de Ló, que elas ficaram cegas, e também no Novo Testamento temos outros casos de pessoas que ficaram cegas por causa do seu intento, né, de fazer. Então, naquele momento ele foi humilhado, o ego dele quebrado naquele encontro ao meio-dia. Foi extraordinário aquele encontro do apóstolo. Jesus o chama pelo nome judaico, Saulo, ou Shaul, que é o mesmo que Saul. Ele fala com ele em aramaico. Deus não estava agradando da atitude de Paulo. A repetição do nome, quando Jesus diz Saulo, Saulo, quando essa repetição de nome ela acontece, ela é comum na literatura judaica. Ela chama a atenção da pessoa para a revelação que virá. E às vezes quando nós estamos assim, nervosos, né, com um filho ou com qualquer pessoa que seja, nós costumamos chamar a pessoa, né, a atenção da pessoa e chamar o seu nome 2 vezes, para que a pessoa volte a atenção para aquilo que nós vamos falar. Jesus então lhe faz uma pergunta aterrorizante, abre aspas, por que você me persegue? Quando Saulo ouve isso, ele responde com uma pergunta, quem é Senhor? Olha a mudança de postura já daquele perseguidor, né, que estava respirando ameaças contra os cristãos. Por que Paulo responde quem é Senhor? Ele já tinha certeza que um ser sobrenatural estava falando com ele. A semente do Evangelho já havia sido plantada em seu coração. Quando ele perseguia os cristãos, as torturas infligidas aos cristãos. Quando estes mesmos não negavam a Jesus diante de tudo. As mortes que ele consentia, inclusive a de Estevão, né, foi a principal para que o seu olhar espiritual, né, abrisse mesmo e aquela semente germinasse em seu coração. Gradualmente, todas essas oportunidades que ele foi ouvindo o Evangelho, gradualmente foram germinando em seu coração. Jesus se apresenta a ele, agora não mais como o Messias rejeitado, porém manifestando sua glória. E transforma a vida daquele homem naquele encontro. Muitos não são transformados, porque ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Foram porque a família é cristã, porque um amigo levou, mas de fato a pessoa não teve uma experiência real com Cristo, de chamado, de salvação. Assim como o apóstolo Paulo teve esse encontro pessoal com Cristo, cada um de nós também precisamos ter este encontro pessoal. Essa experiência de salvação como o apóstolo Paulo teve. E muitos, então, não são transformados, porque não tiveram este encontro. Mas como assim deve ter pensado Paulo? Perseguindo a Jesus, se ele estava perseguindo pessoas de uma seita herética, né, na opinião deles, denominadas o caminho. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Guiada, cuidada, protegida por ele também. Quando a igreja é perseguida, é Cristo que está sendo perseguido, porque nós, independentemente de nossas denominações, fazemos parte deste corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Se somos perseguidos, Cristo também é perseguido. Se somos rejeitados, ele também é rejeitado, porque ele é a cabeça deste corpo e nós, membros dele. Mais tarde, o apóstolo entendeu este mistério. Jesus disse que ele estava endurecendo seu coração após ver tantas demonstrações
do seu poder e que não adiantava lutar contra estas coisas. Era melhor ele ceder. Ele foi escolhido por Deus ainda no ventre materno. Ele foi salvo pela graça, não por esforço de Saulo, e foi salvo no tempo oportuno de Deus. Olhando para a vida do apóstolo, nós sabemos que tudo acontece na presciência de Deus e no tempo oportuno de Deus. Tinha chegado o tempo oportuno para que o apóstolo fosse salvo. Afinal de contas, Israel já tinha rejeitado as suas 3 ofertas de salvação. Então, aquele era o tempo de levantar o apóstolo dos gentios. Paulo ele não era obrigado a aceitar aquele chamado, mas todo chamado tem de ter uma resposta positiva ou negativa. E Paulo correspondeu positivamente e a esta eleição de maneira maravilhosa. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis e para sermos adotados como filhos em Cristo, segundo a sua vontade. Mas é necessário uma resposta da nossa parte. O que Saulo merecia? A morte. O que nós merecíamos antes de Cristo? A morte de igual modo. Assim como Saulo foi alcançado pela graça de Deus, nós também fomos alcançados por esta maravilhosa graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos. E Deus fez esse favor para nós, de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, esta graça não pode ser rejeitada? Sim, esta graça ela pode ser rejeitada. Porque esta graça, ela não é irresistível. Mas se eu não aceitar esta graça, Deus não deixará de ser o que Ele é, soberano, poderoso, sobre todas as coisas. E nós não somos obrigados a aceitar esta graça. Mas diante deste imensurável amor, só nos resta então arrepender e crer e nos curvar diante desta maravilhosa graça. Mas nós não fazemos isto sozinhos. Não foi pelas obras que o apóstolo Paulo tivera feito no passado pelo povo de Israel, mas pela graça de Deus. E assim também nós não fazemos isso sozinhos, sem a ajuda do Espírito Santo. Entretanto, não somos constrangidos a isso. Nada será produzido em nós se não permitirmos que o Espírito Santo faça. Vamos falar de forma resumida sobre o processo da salvação, porque não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas só para trazer à tona, à nossa memória, o processo da salvação. A ordem dos acontecimentos, logo após fazermos a decisão de nos entregarmos a Cristo. Porque também na salvação há uma parte que nós é que fazemos, nós que devemos fazer. Muitas pessoas se decidem por Cristo da mesma forma que outras também. Mas nada muda em sua vida. Continua com a mesma vida pecaminosa. Não há nenhuma transformação. É por este motivo que nós dizemos que uma parte da salvação precisa da nossa contribuição. Deus ele tem uma estratégia diferente para lidar com cada um de nós. A nossa chamada difere. Entretanto, os passos da salvação são os mesmos para todos nós. No tópico 2, nós vamos falar sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão. O inimigo mortal da igreja agora estava ali, rendido aos pés de Cristo. Morto espiritualmente para a velha vida
e feito um novo homem. Depois daquele encontro, Saulo não foi mais o mesmo homem. E ele saberia, com o passar do tempo, o que era de fato ser rejeitado e perseguido. Paulo, ele se sentia crucificado com Cristo. Na salvação, Deus opera em nós uma mudança radical na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não dá para dizer, aceitei a Cristo e a minha conduta continua a mesma. Eu continuo sendo o velho homem. É uma mudança externa, pois o mundo precisa ver o que Jesus operou em nós, e uma mudança interior, que somente é abalizada por Deus e a nossa maneira de ser, de pensar e de agir, tudo é mudado. Nós não continuamos sendo as mesmas pessoas. Tudo é mudado totalmente. A conversão é o lado externo do novo nascimento. O pecador arrependido, ele mostra ao mundo o que Cristo operou no seu interior. Isto é a regeneração. Conversão significa literalmente, abre aspas, fazer a volta ou mudar de direção. É, na verdade, uma revolução espiritual. É a mudança de coração ou de pensamento que é relacionado ao arrependimento e à fé. E somente pode ser concluída com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda dele, não conseguimos. A doutrina do arrependimento no Novo Testamento, ela é apresentada pelo substantivo metanoia. A mensagem pregada por João Batista foi o arrependimento. A mesma mensagem pregada por Jesus Cristo, pregada pelos apóstolos e deve ser pregada pela igreja. Existe arrependimento para os incrédulos e arrependimento para os cristãos quando apostatam da fé genuína. Arrependimento é a mudança de afeições, de ideia e de tristeza de termos ofendido a Deus. E quando acompanhada pela fé em Jesus Cristo, resulta em uma conversão externa do pecado a Deus. Então é de dentro para fora. Externo, mostramos ao mundo o que Cristo fez em nossas vidas. E interior, mostramos a Deus o que o Espírito Santo fez dentro de nós. E essa mudança que começa dentro de nós, ela é externada ao mundo. Arrependimento, ele difere de remorsos. Os dois sentimentos, eles são marcados pela tristeza e aflição. Primeiro, a tristeza ou remorso, mundo entre aspas, ele não produz mudança verdadeira. Então, o remorso, você sente tristeza, mas ele não produz uma mudança verdadeira na pessoa. Esse é o remorso do mundo, que as pessoas que não têm Jesus, que elas sentem. Mas o arrependimento, ele produz uma tristeza verdadeira e também produz uma mudança de comportamento. E por quê? Remorso é tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Se não houver consequências, não haverá tristeza. Quando as consequências ruins elas somem, o comportamento ruim volta. Mas o arrependimento afasta todo e qualquer remorso, porque ele se concentra apenas na consequência que o pecado nos traz, o afastamento do Senhor. Então, perceba a diferença. Uma pessoa que sente remorso, vamos dar um exemplo aqui. Você dirigiu embriagado, aconteceu um acidente e houve vítimas fatais.
E aí você encontra este motorista, vai ser preso, vai pagar uma multa muito alta, vão ter consequências gravíssimas, e ele então chora. Na verdade, ele não está chorando porque houve vítimas fatais, mas por causa das consequências do seu ato. Então isso traz tristeza para ele. Às vezes uma pessoa mata alguém e ela chora, não de arrependimento, mas de remorso, porque ela vai ser presa, vai perder sua liberdade. Então as consequências é que deixam estas pessoas tristes. E se não houver consequências graves, ela volta a praticar tudo outra vez, porque ela não sofreu o ônus das consequências. E o arrependimento, ele é diferente. Porque quando nós percebemos que o nosso pecado, ele feriu a Deus, que entristeceu o Espírito Santo, nós ficamos tristes por ter ofendido a Deus, mesmo que tenha consequências, outras consequências, mas a principal delas é ter ofendido a Deus. E não queremos praticar isso nunca mais. Então buscamos a ajuda do Espírito Santo para não incorrermos no mesmo erro. Então é este afastamento de Deus que nos causa tristeza, porque ofendemos a Deus. O arrependimento, ele nos livra da culpa, enquanto que o remorso não livra a pessoa da culpa. E há advertências seríssimas para aqueles que não se arrependem. Você já ouviu crentes, dizerem que se não fosse crente, fariam tais coisas? Ah, se eu não fosse crente eu faria isso, eu faria aquilo. Mas como eu sou crente e eu não posso fazer, não por amor a Deus, que ele não faz estas coisas, mas por amor a ele mesmo. Então a pergunta que fica é: houve arrependimento de suas obras mortas? Será que essas pessoas se portam com o afastamento que o pecado nos causa? Porque o pecado nos afasta de Deus. E o que nos leva ao arrependimento? O mesmo que levou a Paulo a ter uma mudança radical em toda a sua vida. Foi devido à misericórdia de Deus que ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É um novo nascimento. É sermos gerados outra vez. No processo da salvação, nós somos salvos, justificados, santificados, regenerados. Tudo ao mesmo tempo. E depois acontecem estes outros processos da salvação. E o arrependimento, ele envolve as emoções. Hoje, infelizmente, muitas pessoas passam pelo batismo sem terem arrependido dos seus pecados. Ou mesmo sem terem abandonado os seus pecados. E ali, então, ele não sepulta a sua velha natureza. Então, para você batizar, sepultar a sua velha natureza, é necessário primeiro o arrependimento. Foi isso que João Batista pregou. Arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos vossos pecados. Então, o arrependimento, ele envolve as emoções e o intelecto. E a vontade é a que mais está envolvida neste processo. Paulo, ele teve vontade de mudança ao ter este encontro com Jesus. Aqui nós estamos tratando de Saulo e ele passou a ser chamado de Paulo quando ele já vai fazer missão, foi separado pelo Espírito Santo para fazer missão aos gentios. Então, quando nós estamos falando de Paulo e Saulo, então, assim, não precisa ficar muito preocupado com isso, mas aqui nós estamos tratando ainda de Saulo. Então, quando Paulo ele teve vontade de mudança ao ter este encontro com Jesus. Nós somos salvos mediante, pela graça, mediante a fé. Então, a graça e a fé,
elas andam juntas. Nós somos salvos pela graça e pela fé salvífica que nós temos em Cristo. A mesma pergunta que Paulo fez, nós devemos fazer. Senhor, o que eu devo fazer? Foi essa a pergunta de Saulo naquele encontro. A vontade dele que importa, a de Jesus. Não mais agora a nossa vontade. É uma mudança de comportamento, há uma mudança de caráter, há uma mudança de direção. Se você estava indo para uma direção, você tem que fazer uma mudança radical, uma conversão radical, mudar de direção radicalmente. Tudo de errado que fazíamos antes da conversão, agora em Cristo, não fazemos mais. Somos justificados pelo que Cristo fez por nós na cruz. E Deus então nos justifica diante do mundo e diante de tudo, mas não por nós, mas pelo sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. O sangue dele é a nossa propiciação, por isso nós somos aceitos por Deus. Tudo que Jesus fez na cruz, é isso que nos justifica. Foi feita a propiciação, foi pago o resgate da nossa alma, da nossa vida. Então nós somos regenerados. O Espírito Santo cria em nós, é Ele que cria em nós uma nova natureza interior e somos santificados logo após a nossa salvação. Mas nós sabemos que a salvação, ela é um degrau em nossas vidas. Você é santificado no ato da salvação. Por que nós somos santificados no ato da salvação? Porque ali todos os nossos pecados são perdoados. Você não precisa confessar pecados do passado antes de Cristo. Todos os seus pecados são perdoados. Você começa do zero a escrever a sua história. Por isso que nós somos santificados imediatamente na salvação. No último tópico, nós vamos falar sobre as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, eu devo reconhecer minha condição de pecador. Saber que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Nós ouvimos as pessoas dizerem, abre aspas, eu não roubo, eu não mato, eu ajudo os pobres, eu compro e pago, cumpro com as minhas obrigações e blá, blá, blá. Você vai falar de Jesus, as pessoas vêm mostrando as suas obras mortas. Por que mortas? Porque obra sem fé é morta e fé sem obras também é morta, escreveu Tiago. São obras mortas sem a fé em Jesus Cristo. São 6 as faculdades mentais: razão, memória, força de vontade, intuição, percepção e imaginação. E na nossa conversão, algumas dessas faculdades, elas são transformadas. Na verdade, há uma mudança radical em nossas vidas. É corpo, alma e espírito são transformados no ato da nossa conversão. No primeiro ponto, faculdade intelectual. Faculdade intelectual é a razão, a memória e a imaginação. É aquela pessoa que faz o bom uso da razão. Ela reconhece a sua condição de pecador. Existem pessoas que não se consideram pecadoras e que elas não precisam de um Salvador. Quando nós reconhecemos que nós precisamos, necessitamos de um Salvador, a Bíblia chama de conhecimento do pecado. A razão nos faz conhecer que nós somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. A razão, ela é importante para entender e aplicar o texto da Bíblia na nossa vida. Não basta ler a Bíblia, é preciso entender. O entendimento da palavra de Deus ajuda a crer e transformar a vida. Por outro lado,
A fé ela é muito importante para a razão. Somente a fé em Jesus pode abrir o nosso entendimento para compreender as coisas de Deus. Somente as pessoas espirituais entendem as coisas do Espírito ou as coisas espirituais. Devido ao pecado, a razão ela fica distorcida. Mas quando o Espírito Santo ilumina a nossa mente, nossa razão funciona melhor e conseguimos entender a verdade. Fé e razão precisam andar juntas. Não são duas coisas incompatíveis. A fé e razão não combinam. Elas precisam andar juntas. Para o cristão, as duas coisas são essenciais para construir uma visão do mundo sólida. Senão você pode incorrer no risco de fanatismo religioso, né? Ser uma coisa que você não entende que você está sendo. E isso só acontece com a ajuda de Deus. No ponto 2, faculdade das emoções. Quando nós falamos de faculdade das emoções, nós estamos falando dos nossos sentimentos, de alegria, tristeza, de medo, de angústia. Estas são as nossas emoções. Estes são os nossos sentimentos. E será que realmente sentimos tristeza quando nós ofendemos a Deus com o nosso pecado? Às vezes, muitas pessoas quando pecam, vão sendo disciplinadas, nós não percebemos tristeza nelas ao pedir perdão para voltar à comunhão, à igreja. Alguns até riem, porque estão ali pelos mesmos motivos. Mesmo motivo, não houve arrependimento. Na verdade, ela não quer fazer parte do corpo, ela quer fazer parte de uma igreja local. Ela não está se importando que perdeu a comunhão com o Pai, mas que perdeu a comunhão com a igreja local. Pois quando arrependemos, não desejamos fazer mais, pois temos a consciência que entristecemos ao Espírito Santo. A tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento, enquanto que a tristeza, segundo o mundo, ela gera a morte, porque mantém a pessoa longe de Deus. E a tristeza, segundo Deus, ela nos aproxima de Deus e gera vida. Perceba a diferença entre Pedro e Judas. Em um gerou remorso, culpa, enquanto o outro gerou uma dor, uma tristeza que trouxe arrependimento e ele ficou sem culpa. Davi também é um exemplo de tristeza por ofender a Deus com seus pecados. E ele então implora misericórdia. Pede que sejam apagadas as suas transgressões e que Deus tenha misericórdia dele. Na conversão ao homem regenerado é dado um novo sentimento. Isto é, nova capacidade de sentir. A começar pela manifestação do sentimento divino do amor de Deus derramado em nossos corações. É um novo sentimento, é um novo amor. Não amamos mais como o mundo, mas aprendemos a amar, porque esse amor é derramado em nossos corações. No ponto 3, faculdade da vontade. Na regeneração, nós somos convencidos do nosso pecado e dos nossos sentimentos em relação a Ele. Resta-lhe agora exercer a sua vontade. Do que temos vontade? Obedecer ou não obedecer a Deus? Qual é a nossa vontade? Não adianta, após a salvação, não fortalecermos a nossa fé, nos aproximarmos realmente de Deus e dar liberdade ao Espírito Santo de nos transformar. Ele não invade a nossa vontade. Nós precisamos ter vontade de deixar que o Espírito Santo produza um novo homem interior dentro de nós. Devemos pensar
e raciocinar a respeito da palavra de Deus. Senão nossa mente será uma oficina do maligno. E tudo o que fizermos, as mínimas coisas, todas elas, devem ser para a glória de Deus. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Eu preciso ter consciência disso. Então, as minhas faculdades mentais, elas precisam ser transformadas. Que no pecado, a vontade que impera é minha. E não a vontade de Deus. Então, quando eu estou pecando, é a minha vontade que impera e não a vontade de Deus. Nós deixamos de lado a vontade de Deus. E tendo consciência disso, deste fato, eu preciso dar lugar ao Espírito Santo para sermos convencidos dos nossos pecados, pois é Ele que convence o homem do pecado. Então nós precisamos ser convencidos de que nós estamos no pecado. Não podemos deixar que nossa mente seja cauterizada e passe não mais a acreditar em pecado que ofende a Deus. Para que em tudo seja feita a vontade de Deus. A predestinação e eleição andam juntas. Deus não escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. Seria um circo de horrores. Nós cremos no livre-arbítrio, dado ao homem, desde o Éden. E que desde lá nós temos a liberdade de escolher entre dois caminhos. E com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, o homem pode escolher e decidir se quer Cristo ou não. E poder mudar então a sua vida. Se Paulo não se deixasse envolver com aquela graça, se ele não se decidisse por Jesus, se não tivesse dado lugar à razão e arrependido dos seus pecados, ele teria o mesmo destino dos da sua nação. Seria rejeitado também. Saulo foi chamado na presciência de Deus, mas ele poderia ter rejeitado aquela vocação. Mas o resplendor daquela luz ofuscou a sua visão e o obrigou a reconhecer que ele não podia mais lutar contra Jesus. Muitos por aí afora estão recalcitrando contra os aguilhões, perdendo tudo. E quando falo tudo, não estou me referindo apenas às coisas materiais. Julgam que podem vencer esta queda de braço contra um chamado, e outros, infelizmente, já foram rejeitados porque estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, então curti aqui na minha aula. Compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para que meu canal também seja sugerido pelo YouTube e chegue ao alcance de outras pessoas. E quero dizer aqui o meu muito obrigada pelo carinho de todos vocês, pelos comentários. Você que tem falado de qual região você é, Deus continue te abençoando. E eu quero mandar um abraço agora para as pessoas que me pediram, que mandasse um alô para sua região, mandasse um abraço para ele. E eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Antônia dos Reis, na AD de Aldeias Altas, no Maranhão. Também para seu esposo, o diácono Erisvaldo, e os demais irmãos. Para nossa irmã Maria Senilda, em Governador Valadares. Para Edson Benício, em Miguel Couto, Nova Iguaçu. Também para nossa irmã Maria Almeida, em Jericó, na Paraíba. Um forte abraço a todos vocês, que Deus continue te abençoando, abençoando o seu ministério, e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.